Outro assunto que anda chamando bastante atenção nos bastidores aí da capital federal é a pauta do Senado após as eleições. Andam dizendo por aí que existe uma conversa que os senadores pretendem aumentar os próprios salários, chegando bem pertinho dos R$40 mil aí depois das eleições. Como é que tá essa situação por aí? É uma espécie de manobra, viu? Porque hoje eles encaminharam a previsão orçamentária para o Ministério da Economia sem prever nenhum tipo de reajuste, então, para os senadores e também para os servidores lá da casa. Só que o que se comenta é que essa cúpula, a cúpula ali do Senado, quer discutir um eventual reajuste justamente depois, quando tiver a tramitação dessa lei orçamentária, que deve ser encaminhada ao Congresso até o dia 31 de agosto. O que a consultoria do Senado falou? Que eles têm trabalhado com 3 índices diferentes de possibilidade para esse reajuste. A gente está falando de 8,7%, 9% e 9,6%. E adivinha qual que é o mais cotado aí para ser o escolhido e aplicado? Justamente mais alto, 9,6%, por isso há essa expectativa, essa previsão de que os salários dos servidores possam chegar, então, a R$37 mil. Ou seja, né, o que os políticos vão fazer é evitar tomar essa decisão agora, como evitaram, já que já foi enviado hoje essa previsão orçamentária, justamente porque a gente está nesse período eleitoral e mesmo que seja legal, a gente tem a questão da imoralidade quando a gente fala desse tipo de reajuste. Ontem mesmo a gente já teve essa discussão, mas aí depois de outubro, depois das eleições, eles devem votar e aprovar esse reajuste. E isso vai se estender também, é claro, para os servidores lá da casa. Vamos lembrar, então, que ontem a gente já falou que os ministros do STF decidiram por unanimidade enviar ao Poder Legislativo uma proposta que pode resultar na elevação aí dos salários da magistratura em 18% até julho de 2024. Essa proposta do reajuste dos ministros, ela é bastante importante, não só porque a gente está falando de um teto, que é inclusive o teto que a gente usa quando fala de super salários no país, mas bastante alto, de 46,3, então R$46.300. Mas, além disso, também resulta numa elevação de forma escalonada ali, né, para toda a magistratura no país e, como a gente comentou ontem, não só para os magistrados, mas também para outros políticos, dá quase que um aval. Ainda assim, essa questão aí desse reajuste dos senadores também acaba sendo polêmica aqui em Brasília. A dos ministros acaba ganhando mais destaque porque é um percentual mais elevado. Tá aí a Camila Andrade em Brasília falando desse reajuste, mais um reajuste que vem lá da capital federal. A gente já falou ontem, como ela disse, dos 18% do judiciário, agora os quase 10% dos senadores, e aí eles tratam isso de fato como uma artilharia, né? Agora, antes da eleição, eles só entregam a previsão de gastos. Depois da eleição, aí sim, eles pegam e dão aquela bela canetada que vai elevar os salários a quase 40 mil. São muito descarados, são não? São não, é o seguinte, eles vão pedir voto agora, eles vão pedir seu voto. Aí, depois que a eleição passar, que eles tiverem cada um com o seu cargo garantido, ainda mais no Senado que são 8 anos, aí eles aprovam o aumento que você vai pagar. Por que não propõe agora? Por que não propõe agora? Ué, vota agora, pro eleitor saber o que quer cada um. Eu duvido que os brasileiros vão querer eleger alguém que aumenta o próprio salário nesse momento. Ainda mais pro tanto que ganham. Então são descarados, aí fogem de debate. Por isso que eles fogem de debate. Por isso que não quiseram fazer debate aqui no Grupo RIC, por exemplo. Que seria uma pergunta a ser feita, escola. Tem previsão de aumento de salário, você vai fazer o quê? Aí o cara vai ter que se comprometer e dizer que não vai votar. Entendeu? Porque eles não querem debate? Porque na campanha maquiado lá com o marketing em volta, não vai precisar falar isso, né? É isso, são descarados. Descarados. A Camila alertou aqui ontem, olha, vai ter efeito cascata, porque abre a porteira. Não foi isso, Camila? Aconteceu já mais rápido do que imaginávamos. E para a gente só entender o peso das eleições, né, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, ele vai concorrer às eleições. Então, claro que ele não gostaria de lidar com esse peso aí, essa questão agora nesse momento. Por isso, eles encaminharam sem essa previsão de reajuste, apesar da gente saber aqui nos bastidores que isso está previsto e que depois, quando de fato eles forem votar, deve ser incluso. Agora, o Fux, a intenção dele lá no STF, o motivo pelo qual eles já fizeram essa votação é diferente. Como ele não está concorrendo a nada, ele não precisa passar por esse processo dos deputados, dos senadores, ele fez esse reajuste, ou sinalizou isso, justamente porque ele quer agradar todos os servidores desse setor do judiciário,
nesse momento em que ele deixa a presidência. Então, são poderes diferentes, que têm ali um peso diferente em relação à sociedade, porque um deles acabam sendo votados, são eleitos por nós, e aí a gente percebe que, inclusive, os movimentos deles ali na hora de agradar os seus currais, digamos assim, também é diferente. É realmente uma proteção do Rodrigo Pacheco nesse momento, de toda a cúpula do Senado, justamente porque a gente está nesse momento de eleições. É um tapa na cara do trabalhador brasileiro. Mais um. Vou fazer uma enquete aqui conosco no ar. Se você pudesse dar um aumento, Escola, quanto você daria pra você mesmo, se você decidisse? Eu posso ser imoral? Não, eu quero que você fale o que você pensa, uai. Vamos recompor a inflação só? Tá bom. Você, Camila. Eu acho que a Escola tá sendo politicamente correta, mas tudo bem, é a resposta dele. Vai lá, Camila, você. Não, eu me daria um aumento de 5 vezes, viu? Eu confesso a gente trabalha muito. Eu tô na Camila, eu me daria 100% de aumento, E por que, né, a gente tá brincando aqui, obviamente, mas veja, porque não pode ser assim, é isso que eu quero dizer, né? Não pode ser assim, né? Tem que ter um critério melhor estabelecido. Por que, né, eles têm que ganhar acima do que ganha um trabalhador normal em relação a aumentos? Em relação a aumentos, por que não aprova uma lei que deixa um gatilho definido em lei? Todo ano isso, né? A inflação, a recomposição, o ganho real de tanto, sei lá, deixa um gatilho pronto, legal. Mas não, cada discussão é uma discussão porque eles sempre querem colocar mais. Eles vão sentir na sociedade, agora dá pra colocar mais, colocam. Deram 18. Mas talvez na próxima dê pra colocar os 40 que eles queriam de verdade. E assim vai indo, né? Quem aumenta salário é patrão, e eu sempre reforço aqui, né? Quem é o patrão desse povo é o pagador de impostos. Se eu pudesse, na realidade, eu reduziria impostos. É isso que eu faria. Não só aumentar os meus salários, mas também diminuir a carga tributária. Porque eu tô fechando aí a gente falou aqui até nessa semana, né? Porque o brasileiro, ele precisa, para conquistar alguma coisa, se endividar. Eu tô tentando me endividar aí por alguns anos da minha vida, mas a carga tributária do reajuste, da recomposição de valores, da construção civil e de tudo mais, nesse país chega a ser vergonhosa. A gente paga o dobro, o triplo do que a gente deveria ou merecia pagar por aquilo que a gente está tentando conquistar, e aí a conta não fecha. E aí a gente fica com o nosso salário do jeito que tá e pagando cada vez mais para encher o bolso desses políticos aí que tem vergonha, que falta vergonha na cara para votar antes das eleições e sobra vergonha para depois das eleições. É isso. É o Brasil, isso é suco de Brasil, amigo. Vamos em frente. Trabalha bastante aí para pagar mais essa conta, viu, Camila? Até segunda-feira. Até. Deixa eu só fazer um comentário antes, Claro. Mark, porque quando a gente fala aí sobre esse evento, né, na terça-feira tá todo mundo na expectativa, 7 horas da noite, como a gente já vai ter o início da campanha, todo mundo já vai estar nos seus estados, ou percorrendo o Brasil, no caso dos candidatos à presidência, eles estão bem focados agora em Minas Gerais, é justamente por isso que a gente não tem essas confirmações, né? Eles vão ter que se deslocar lá de Minas ou de São Paulo, onde estiverem, para estarem presentes aqui nesse evento. E aí hoje eu estava acompanhando as suas redes sociais e eu vi que você já fez aí uma viagem quase que por todo o estado, né? Foi até Ponta Grossa, voltou e tá aí sentado de novo apresentando o jornal no mesmo estúdio em que de manhã cedo, antes de toda essa viagem, você fez. Ou seja, a gente que tá aqui na iniciativa privada, né, faz todo esse esforço e muitas vezes sem ter nenhum subsídio como esses políticos têm, justamente para cumprir uma função, né? A gente espera que pelo menos isso também esses políticos façam da forma mais econômica possível, porque viável a gente sabe que é. Quando muito ganha o almoço, tô brincando, tem a diária aqui, claro que eu trabalho numa empresa privada que cumpre a legislação, mas é isso mesmo, Camila, né? Pra gente não tem muito refresco, não. Eu brinco o seguinte, Camila Escola, que nós funcionamos aqui na iniciativa privada como trapezista sem rede. Você tem que ir se virando. Se você não agarrar o próximo cabo ali, você cai no chão e se estatela, né? Diferentemente de alguns e outros que tem um colchão cheio de dinheiro, né? De benefícios, penduricalhos e outras coisitas mais. Até segunda, Camila. Agora, 4h44.